Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Visão Geral da Bíblia, a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então já estamos no 19º encontro, do nosso estudo. Mais um encontro onde termina o ano, desse mês de novembro. E hoje nós vamos continuar conversando sobre os impérios. Então nós já conversamos sobre o Império Egípcio, o Império de Davi e Salomão, o Império Assírio, o Império Babilônico, e agora vamos conversar sobre o Império Persa, e já conversamos também, agora o grego. Então, o Império Grego já está chegando pertinho de Jesus, olha. Esse aqui é o livro O Período Grego e a Vida de Jesus, né? Muito bem, então, hoje nós vamos começar a conversar sobre toda essa história que nós já fizemos, né? De visão geral da Bíblia, desse grande período histórico do Antigo Testamento. Hoje o nosso tema é o Império Grego, o exílio na sua própria terra, helenismo e judaísmo. E nós estamos no ano 332 a.C., até o ano 64 a.C. No ano 63 a.C., o Império Romano invade a Palestina, né, e vence o Império Grego, e começa então o grande período de escravidão do Império Romano. O Império Romano é um dos mais conhecidos da Bíblia, é um dos mais conhecidos, aliás, por causa da Bíblia. Tem uma frase aqui do grande filósofo Aristóteles. Ele diz assim: os escravos devem ser escravos, porque não são humanos. É bom para o escravo ser escravo, porque sem governante não sabe se governar. Sua única virtude é não faltar ao trabalho. Então, meus queridos amigos e amigas, né? Para o império, os pobres não são gente. São coisas. Ele fala aqui, lá, porque os seres humanos, porque os escravos não são seres humanos. E hoje em dia, nós estamos falando do pobre, do lascado. Jesus, ele nunca esqueceu dos pobres. Ele nasceu pobre, viveu pobre e foi morto numa cruz por causa dos pobres. Por isso que ele começa as suas bem-aventuranças, que foi o evangelho de domingo passado, no dia de Todos os Santos. Ele vai dizer assim: feliz os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, presta atenção, pobre no espírito, né? Pobre no espírito, porque deles é o reino do céu. É o reino, é agora, né? Pobre no espírito, é agora o reino deles, né? Então veja bem, Jesus, ele não era mendigo, ele nunca passou fome, ele nunca ficou sem casa para morar. Mas pobre no espírito significa todo aquele e toda aquela que tem o Espírito de Jesus. Quer dizer, o espírito de humildade, o espírito de pobreza e o espírito de amor pela humanidade. Então tem muita coisa, né, para a gente aprender no Novo Testamento, que vai ser o ano que vem. Nos encontros passados, então nós vimos lá o Império Egípcio, os faraós. No Império, o povo do Egito, o povo hebreu saiu do Egito rumo à Terra Prometida e organizaram-se em
tribos. Tribos significa o novo jeito de viver, o novo jeito de viver a partilha, o amor e a igualdade. Só que tudo que é bom dura pouco e o povo não quis mais esse sistema e quiseram um rei. Aí veio o Israel, Estado, né, que a gente já sabe, né? Veio com o primeiro rei Saul, depois o Davi e o Salomão. Bom, eles fizeram tanta coisa ruim que o Estado de Israel virou um Estado, virou um império. Império é coisa que não presta, é coisa que mata, é coisa que arrasa. E vocês veem como é que está fazendo os impérios agora lá, as guerras lá da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra Hamas, Hamas contra Israel. Isso aí é império. A cultura, o costume da morte, né? Bom, aí veio o Império Assírio, conquistou o Reino do Norte, porque Israel dividiu em dois depois da morte do Salomão, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E o que aconteceu? O Reino do Norte foi tomado pelos assírios no ano 722 a.C. Mas eles não conseguiram tomar o Reino do Sul, Judá. Mas quando veio os babilônios, o grande Nabucodonosor, ele dominou os assírios e tomou o Reino do Norte. Porque o Reino do Norte já era dos assírios, né? Mas não conseguiu entrar no Reino do Sul. Levou 24 anos para ele entrar no Reino do Sul. Conquistou tudo. Estou falando da Babilônia, no ano 586 a.C. Então o que aconteceu ali? Aconteceu a grande tragédia. Israel saiu do mapa. Nunca mais Israel voltou a ser país. Ele só voltou a ser Estado de novo há 75 anos atrás, no ano 1948. E está lá a crise de novo, que vocês estão acompanhando aí também, né? Bom, o Império Grego, ele dominou então o Dario, o Nabucodonosor já tinha morrido, e tomou conta de todo as partes do mundo que estava na mão do Império Persa, vamos dizer assim, né? Império Persa, é isso mesmo. Beleza, o Império Persa era com Ciro. Eu estou falando de Dario, Nabucodonosor, era os babilônios que já tinham sido derrotados pelos persas, né? Então, toda essa história do Império Grego está nos 2 livros dos Macabeus. Então, na Bíblia tem 2 livros dos Macabeus. Tem o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus. Então, nós estávamos falando nos encontros passados, né? Nós estávamos falando a história de Esdras e Neemias, né? Depois veio o livro de Tobias, veio o livro de Judite, veio o livro de Esther. Depois do livro, são tudo livros históricos da Bíblia. Depois desses livros, então vem o livro de Macabeus. A palavra Macabeus significa martelo. Quer dizer, eles decretaram uma guerra contra o helenismo. Por quê? Olha, os gregos, quem controlava o pessoal de Israel, eles controlavam as terras de Israel, era do Oriente. Os últimos foram os persas, que nós já falamos, antes deles os babilônios. Com a dominação dos gregos, não só mudou o dominador, mas também mudou uma outra mudança significativa, que é o modo de vida, que é o helenismo, né? A cultura helênica trouxe profundas mudanças para a vida do povo judeu, como a gente vai ver nesses 2 encontros agora que estamos conversando. O que é helenismo? O que é judaísmo? Esse termo ismo, olha, helenismo, judaísmo, católico, catolicismo, cristão, cristianismo, mulher, feminismo, homem, machismo. Então, todo esse termo ismo
é um sufixo do português que dá uma ideia daquilo que aquela pessoa pensou. Então, quando ele fala helenismo, vem de Helen, né? A palavra helênica, Helen, significa grego. Palavra helenismo, palavra grega, que significa um conjunto de ideia e costume dos gregos. Quer dizer, você tem que pensar que nem os gregos. Hoje em dia o pessoal chama de ideologia. Aonde que está isso? Está no primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, versículo de 1 a 9. A gente já vai pegar já para vocês acompanhar. Então, primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Ao falarmos de cultura helênica, estamos pensando no modo de vida que se difundiu no Oriente Médio, a partir da dominação dos gregos. Seus valores, né, contravalor, sua economia e organização, sua visão de mundo, das pessoas e da divindade, enfim, da cultura. Destaquemos agora algumas características da civilização grega. Antes de tudo, preciso destacar que, diferentemente da posse coletiva da terra, em Israel, a economia grega se organizava a partir de uma propriedade particular e individual de terra. Grandes extensões de terra pertenciam a uma única pessoa. Em consequência, havia trabalho escravo. O sistema escravocrata definia a estrutura social grega. Grandes latifundiários. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Grandes latifundiários, gente que tem muita terra. E quem tem muita terra, vai faltar terra para o outro. Porque a terra é de Deus. A terra é sagrada. Vocês estão lembrados daquele texto lá? Êxodo 3, né, de 1 a 10, que o Moisés ele levou as ovelhas além da montanha e subiu até o Monte Horebe. E quando ele chegou lá, ele viu uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Está lembrado desse texto? Ele falou assim, eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. E quando ele chegou mais perto, ele ouviu uma voz. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisando é sagrada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a terra é sagrada. E se ela é sagrada, por que um tem lá 400 mil hectares de terra e o outro não tem nada? Então, sagrada significa terra partilhada, comida partilhada. Deus dá para viver assim? Dá. A Bíblia sempre fala que tem muita fome, mas nunca a Bíblia falou que falta comida, porque a comida nunca falta. Então vamos ler aqui na nossa Bíblia a história então do helenismo, né? Sim, e para a gente entender um pouquinho mais sobre helenismo, eu só queria que vocês acompanhassem comigo, então, como que é esse sistema? Vê comigo aí se parece conosco esse sistema. Tem alguma coisa a ver hoje em dia? Vamos dizer assim. Helenismo, a ideia é essa. Se você tem muitas terras e eu não tenho nada, então o outro é mais importante que eu. E eu não valo nada. Se você tem uma Hilux e eu tenho um Fusquinha, quem tem a Hilux é mais importante que o outro. Se eu tenho uma bela casa, uma mansão, o outro mora no barraco, eu sou mais importante que quem mora no barraco. Então o helenismo é assim. Você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Dá para perceber que em algum lugar acontecem essas coisas? Se você é um doutor, tem faculdade, é um advogado, um médico, né? É um padre, um juiz, né? Um teólogo, ou você é um engenheiro, você é mais importante daquele que não é.
Isso aí é helenismo. Então, primeiro lugar é as posses, depois os status. Status é que o cara tem muito. E o último lugar é a pessoa. Então, helenismo significa isso, tá? É uma divisão de classes, né? Vamos ver daqui a pouco. Mas vamos ler o texto, como que surgiu isso aí, né? Quem que era o cara que teve a ideia, idealizador, né? Idealizador da ideia, né? Desse trabalho. Primeiro Macabeus, vocês acham lá, né? Ele está depois do livro de Esther, tá? Na Bíblia. E antes do livro dos livros sapienciais, que tem aqui depois do livro dos Macabeus, você tem outros livros históricos aqui, vou pegar aqui para vocês verem, que é o livro de Jó. Livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro dos Cantares, está aqui nesse meio. Aconteceu que depois de sair da terra de Cetim, Alexandre, filho de Filipe, o Macedônio, que antes já tinha dominado a Elade, golpeou Dario, rei dos persas e medos, e se tornou em seu lugar, e tornou o lugar dele. Fez numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas, exterminou os reis da terra, avançou até os topos da terra, tomando despojo de muitos povos. Diante dele, a terra se calou. Depois disto, ele se exaltou o seu coração, e elevou-se. Formou um exército poderosíssimo, subjugou províncias, nações e tiranos, obrigando-os a pagar tributos. Em seguida ficou doente e percebeu que ia morrer, e convocou então seus oficiais, aqueles nobres que tinham sido seus companheiros desde a mocidade, e ainda vivo repartiu seu reino com eles. Alexandre reinou 12 anos e morreu. Seus oficiais assumiram o poder, cada um na sua região que lhe coube. Todos eles puseram diademas e depois passaram a coroa para filhos durante muitos anos. E os males multiplicou sobre a terra. Então Alexandre é o macedônio, o filho de Filipe, que tinha dominado a Hélade. Olha, pessoal, Hélade vem de Helen, helenismo. E o mundo se calou diante dele. Está vendo? Versículo 3, olha lá. O mundo se calou lá, avançou até o fim do mundo, tomando despojo de muitos povos. Diante dele, o mundo se calou. Ou, alguma versão que vocês vão ler aí, vai dizer assim, ó, a terra silenciou. É a mesma coisa. Então aqui está o grande e poderoso Alexandre, mas que morreu com 33 anos de idade. O seu pai, o Filipe, era um grande dominador. Ele não conheceu o pai, porque naquele tempo viajava de cavalo, né? Para viajar o mundo, o cara levava 20 anos para voltar. O mundo é muito grande. Hoje de avião, você sai daqui, chega em 13 horas, você está no Egito. Ou melhor, você está em Istambul, com 13 horas de São Paulo até Istambul. Tem 10 mil quilômetros. Agora, faça a ideia para você ir a cavalo. Você vai levar anos para chegar lá. Mas ele fez aí, muitos anos andando a cavalo. E quando a mãe dele perguntava, quem é meu pai? A mãe dele falava assim, o seu pai é Deus. Seu pai é Deus. E ele cresceu pensando que ele era filho de Deus. Então, poderoso filho de Deus, morreu com 33 anos de idade. Então, com essa ideia do helenismo, o Império Grego
se organizou ou se dividiu em três camadas sociais. O que é camada social? É o rico demais, a classe rica, a classe rica, a classe média e a classe pobre, que nem tem hoje também. Olha, os livres formavam a classe dominante. Só eles se consideravam cidadãos. Seu ideal era viver tranquilamente, dedicando-se às artes, atividades liberais, ao esporte, ao trabalho intelectual, e as suas mulheres tinham funções importantes na administração dos latifúndios de seus maridos. No entanto, não tinha participação nos assuntos públicos. Então as mulheres tomavam conta das fazendas, mas não tinha nada público. Tudo que era publicamente, quem fazia eram os homens, não eram as mulheres, tá? O outro assunto era os libertos, eram os antigos escravos que haviam obtido a liberdade. Alguns escravos que comprou a sua liberdade. Então era outra classe, né? Mas era baixo. Primeiro eram os livres, depois os escravos libertos. E depois os escravos, que era a terceira parte, um terço da população. Olha, um terço. Divide 100 por 3 aí, olha. Quanto vai dar, né? Vai dar 66% do povo é povo lascado, é escravo, né? E eles eram diaristas, trabalham em serviço pesado, trabalho inferior, trabalho manual, era agricultores, né? Era agricultores. E muitos israelitas foram escravizados nessa época, né? Foram escravizados nessa época. O helenismo era uma cultura essencial urbana, né? Diferentemente da cultura rural dos palestinos. Era uma coisa da cidade. E eles conheciam mais a cultura da roça, né? A cidade, a palavra cidade para nós, para o Império Grego, ou melhor, na língua grega é chamado polis. Era o foco da irradiação da cultura grega. Da palavra polis vem a palavra, então, política, que quer dizer organização, cidadania de toda a pessoa. E o modelo padrão da cidade grega consistia em praças, avenidas, colunas, templos, teatro e tudo mais. Mas o povo judeu nunca abaixou a cabeça para os impérios. Eles não aceitavam trocar Deus pelo imperador. O imperador deles era Deus. E quando veio os reis, né? Morreu o Alexandre, ele nomeou os outros reis, que é chamado de Antíoco, né? Cada um na sua terra, lá na Palestina ficou um rei grego governando lá. E eles nunca aceitaram. Então começou-se a guerra, a revolta dos Macabeus. Começou do ano 180 a.C. E eles não aceitavam abaixar a cabeça para o rei grego. Então, pessoal, no próximo encontro a gente vai ver melhor esse assunto, porque agora já estamos chegando a hora, né? Já estamos com 24 minutos. Nosso vídeo não passa de 25 minutos, para não cansar muito. No próximo encontro, nós vamos então conversar sobre os 2 livros do Macabeus. O primeiro livro e o segundo livro do Macabeus. Vamos ver uma das coisas era obrigar o povo hebreu a comer carne de porco. E ele não ia comer carne de porco, porque tem uma cultura de não comer. Para eles não podia comer carne de porco. Então é cultural. Por exemplo, nós comemos aqui carne de boi, carne de galinha e de porco. Lá na China o pessoal come carne de cachorro. Lá na China o pessoal come carne de gato. Lá eles comem espetinho de grilo, de escorpião, come cobra, né? Lagarto. E para nós aqui a gente não é acostumado com isso, não é verdade? Então são culturas. Então, helenismo e judaísmo são 2 culturas diferentes que entrou em choque, que está na Bíblia e nós estamos estudando. Então vamos terminar. Próximo encontro a gente vamos dar sequência nesse assunto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Compartilha com todo mundo esse vídeo, pessoal. Vamos compartilhar, vamos levar a palavra de Deus para frente. Abraço grande a todos.